Mas a verdade é que nem toda dívida é ruim. E uma prova disso são as grandes empresas. Se você tiver curiosidade para verificar os balanços que empresas publicam nos meios de comunicação, empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores, empresas SA, Sociedade Anônima, são obrigadas a publicar os seus balanços. E você vai ver nesses balanços que as empresas são endividadas. Bem-vindo ao Saúde e Finanças, o espaço que dá dicas para o profissional de saúde superar os problemas financeiros relacionados à sua carreira. E o nosso assunto de hoje é sobre dívidas. E eu vou explicar para vocês hoje por que o profissional de saúde deve conviver com dívidas. É isso mesmo. Por que o profissional de saúde precisa ter dívidas? O senso comum, em geral, é que dívida é uma coisa ruim. Quem tem dívida tem compromisso com outra pessoa, vai ter que se livrar de algum dinheiro para pagar essa dívida. Mas a verdade é que nem toda dívida é ruim. E uma prova disso são as grandes empresas. Se você tiver curiosidade para verificar os balanços que empresas publicam nos meios de comunicação, empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores, empresas SA, Sociedade Anônima, são obrigadas a publicar os seus balanços. E você vai ver nesses balanços que as empresas são endividadas. Muito bem, a Amon Esportes aqui está falando que é enfermeira e parece que vai fazer também um curso de medicina e vai ter dívidas. Pois é, vai ter dívida pelo jeito porque vai fazer o curso, não é? Pois é, um curso é um investimento para você. E nós vamos entender que muitas dessas dívidas são justamente investimentos que empresas fazem e que os profissionais de saúde também precisam fazer. Isso é um fenômeno conhecido em finanças que se chama alavancagem financeira. Porque imagina uma empresa crescendo sozinha, só com o dinheiro dela. Esse crescimento ia demorar demais, ela teria que os sócios aportarem algum capital, algum dinheiro, construir a estrutura inicial da empresa, ela então vai produzir seus produtos, serviços, vai vender esses produtos e serviços, com o dinheiro que arrecadar vai pagar os custos, as despesas, vai pagar impostos, vai distribuir lucro e com o que sobrar vai reinvestir dentro da empresa. Ou seja, crescer dessa maneira demora demais. Então, a maneira de crescer mais rápido justamente é contraindo dívidas. Então, as empresas vão no mercado atrás de capital de terceiros, dinheiro que não é dos sócios, dos acionistas, mas de outras pessoas físicas e jurídicas que têm interesse de ganhar dinheiro emprestando dinheiro, e aí essa empresa pega o empréstimo desse valor, coloca dentro da sua estrutura, faz um crescimento mais rápido e aí consegue alavancar o seu crescimento. O que a gente precisa entender é que todo balanço que você analisar de empresa, você vai ver que tem lá capital de terceiro e capital próprio. E existe um certo equilíbrio, um certo percentual de endividamento dessa empresa
que faz com que o investimento do tempo das pessoas que trabalham ali naquela empresa seja mais ideal, mais próximo do ideal, mais lucrativo. Porque veja só, o dinheiro tem um preço. E o preço do dinheiro são os juros que são pagos por ele para empréstimo. Então, veja bem, se você tem R$10 e você pode fazer qualquer coisa com esse dinheiro. Você escolhe, por exemplo, emprestar o dinheiro para uma outra pessoa. Então você está abrindo mão de fazer outras coisas com esse dinheiro. Isso em finanças se chama custo de oportunidade. Então você optou por um investimento com esse dinheiro e abriu mão de outras coisas que você poderia fazer com esse dinheiro. Então vamos supor que nesse mercado hipotético que nós estamos traçando aqui, o custo do dinheiro é de 10% ao mês. Então você empresta R$10, daí a um mês essa pessoa vai te devolver 11. Então ela está te pagando o aluguel do dinheiro, o aluguel dos R$10, que é R$1 a mais esse juro de 10% que ela vai te pagar. Então, se você tem oportunidade de ganhar 10% emprestando dinheiro, por que você vai pegar esse dinheiro e vai colocar na sua atividade? Você como profissional de saúde. Vamos supor que você precisa de um equipamento qualquer para fazer um atendimento de um paciente. Você não tem esse equipamento, você tem o dinheiro, e aí, se você empresta o dinheiro, daqui a um mês você ganha 10%. Então só faz sentido você pegar esse dinheiro e comprar o equipamento para você se esse equipamento for te devolver mais que 10%. Porque 10% você já consegue emprestando dinheiro, você não tem que fazer esforço nenhum, não tem que atender paciente nenhum. Você pode ficar no sofá assistindo televisão que você vai ganhar 10% em um mês. A partir desse raciocínio, a gente começa a entender que o custo do capital próprio, o custo de você pegar o seu dinheiro e colocar na sua produção, da sua atividade produtiva, é mais alto que o custo do dinheiro que você pega emprestado com outra pessoa, com uma instituição financeira. Esse é um princípio básico de finanças que toda empresa utiliza e segue. Ou seja, se os sócios colocam dinheiro na empresa, esse dinheiro tem um custo, porque esses sócios exigem um retorno, exigem lucro, dividendos, que remunere esse dinheiro que está sendo investido ali. Esse custo é maior do que se essa pessoa emprestasse o dinheiro. Então, a empresa, quando pega o dinheiro de terceiros emprestado, ela vai pagar um juro que é menor do que ela paga para os acionistas, para os donos, para os sócios. É importante que você, profissional de saúde, entenda esse princípio e aplique esse princípio na sua vida profissional. Porque quando você precisa de recursos para fazer os seus atendimentos, eu sou um nutricionista e eu preciso comprar equipamentos para fazer bioimpedância, para medir pregas cutâneas, isso custa dinheiro. E se eu tiro dinheiro meu e compro esse equipamento, eu vou entender que o que eu estou fazendo é um empréstimo de eu pessoal para o eu profissional. Então o eu pessoal pega esse dinheiro e vira para o profissional e fala assim, olha, eu vou te emprestar esse dinheiro aqui, mas você tem que me devolver lá na frente mais do que isso que eu estou te emprestando. Porque esse dinheiro precisa gerar mais dinheiro do que ele vale. Porque eu só vou te emprestar para ganhar mais do que eu fazer outras coisas com ele. Eu tenho opção de fazer outras coisas com esse dinheiro. Então, colocar dinheiro próprio, capital próprio,
na sua atividade profissional é importante, mas não deve ser a única fonte de recursos. O dinheiro, normalmente o dinheiro que você pega emprestado, que você se endivida, ele é mais barato do que esse dinheiro próprio, esse capital próprio. E você já deve ter ouvido falar que nada melhor que ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Que nada mais é do que isso, você pegar emprestado e utilizar aquele recurso para produzir riqueza, devolver esse dinheiro e sobrar dinheiro para você. Isso é legítimo, isso é correto, isso faz o mercado financeiro circular, faz a economia crescer. Não entendeu a parte dos sócios? Ok, vou repetir aqui. Você falou que é enfermeira. Então, vamos supor que você vai prestar serviços para uma empresa de home care. E aí a empresa te contrata para atender uma série de pacientes na sua cidade. Você é de que cidade? Escreve aqui para mim, por favor, só para eu ter noção de onde a gente está. Eu estou em Belo Horizonte. Mas aí, vamos supor que essa empresa te contratou para fazer esse atendimento de home care. E aí, você precisa de meio de locomoção. Você tem que visitar os pacientes ao longo do dia, fazer os atendimentos, orientações, fazer um curativo, administrar medicação, orientar a família como é que vai fazer a condução do paciente. E você tem custo com isso, você tem gasto com isso. Você vai gastar dinheiro para se locomover. Vamos supor que você pensa em comprar uma motocicleta. E a motocicleta custa lá seus 10 mil reais. Se você tem 10 mil reais e você coloca esse dinheiro no mercado financeiro, se você empresta o dinheiro para alguém, se você aplica esse dinheiro, você tem um retorno já garantido. Você está em Paulínia, né? Interior de São Paulo, legal. Então, você pega esse dinheiro e faz uma aplicação. O que vai acontecer com você? Daqui a um mês, se você não trabalhar, você não tem 10 mil, você tem mais que 10 mil. Certo? Então, hoje em dia, as aplicações estão rendendo taxas de juros muito baixas por conta da situação da economia, mas vamos colocar uma situação hipotética aqui, didática, só para o entendimento ficar mais fácil. Então, se você conseguir 1% de juro em um mês, 10 mil reais, você vai conseguir aí 1.100 reais no fim de um mês. Então, no final de um mês, você tem 10.100 reais. Faz sentido você pegar esses 10 mil reais, comprar uma motocicleta, para no fim do mês ter menos de 10.100? Não faz o menor sentido. Então, a aplicação dos 10 mil reais na sua atividade produtiva só se justifica se daqui a um mês você tiver mais do que o que você conseguiria aplicando esse dinheiro sem fazer esforço. Então, se no fim de um mês você comprou uma motocicleta, você investiu os 10 mil reais ali e você atendeu os seus pacientes, no final do mês você tem a motocicleta, ela já não vale mais 10 mil porque ela está usada. Então, vamos supor que se você fosse vender a motocicleta depois de um mês, ela valeria 9.800. Bem, então, esse retorno do seu esforço, do seu trabalho, tem que te gerar mais que 300 reais. Porque se você receber 300 reais, você vai empatar com o que você receberia aplicando o seu dinheiro. Moral da história. As taxas de remuneração do dinheiro, as taxas do mercado financeiro, elas balizam o custo do dinheiro. A famosa taxa Selic,
que o governo estabelece, estipula de tempos em tempos, que a gente vê aí na imprensa, ela é a base das taxas de juros do país inteiro, né? Então, o custo do seu dinheiro para você aplicar na sua atividade é maior que o custo de você ir pegar esse dinheiro emprestado. Porque quando você pega o dinheiro no banco, a referência para a cobrança de juros é a taxa Selic. Pois é, carro não é investimento, né? A não ser que ele vai te gerar receita. Vamos supor que a pessoa é um taxista, é um motorista de Uber. Então ela compra um carro e vai trabalhar com o carro vai gerar dinheiro para ela, né? Bom, mas continuando aqui, o que gera a receita, o que faz a economia crescer, justamente é esse aporte de dinheiro na atividade produtiva da economia, da sociedade. Então, os bancos, as linhas de crédito que os bancos têm, existem justamente para aquecer a economia e fazer gerar riqueza naquela sociedade. Então, é importante que você tenha esse conhecimento, que você entenda esse princípio de alavancagem financeira, para que você aplique na sua atividade profissional, na sua vida profissional, mas sempre com responsabilidade e com planejamento. Eu não quero dizer que você deve sair pegando dinheiro emprestado à torta e à direito toda hora. Não é isso. Porque endividamento excessivo não vai te ajudar em nada a superar seus problemas financeiros. Pelo contrário, vai te trazer mais problema ainda. Uma época, eu tinha uma clínica de fisioterapia aquática no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte, e essa clínica funcionou por 8 anos e eu resolvi sair daquela estrutura e montar uma outra clínica mais independente. Na época, essa estrutura estava dentro de uma outra clínica e tinha uma série de despesas, de gastos que estavam fora do meu controle, e eu resolvi dar um basta naquilo e trabalhar de uma outra maneira, porque não estava sendo interessante para mim. Então, quando eu resolvi mudar e construir outra clínica, eu estava muito descapitalizado. Eu não tinha dinheiro suficiente para montar toda a estrutura. Imagina, tem que construir uma piscina terapêutica. É uma piscina com uma série de características específicas para tratamento e não é um investimento baixo. E aí eu precisei ter aporte de capital, aporte de dinheiro. E eu fiz isso por meio de empréstimos e de uma sociedade. Então eu firmei uma sociedade com uma colega que trouxe aporte de dinheiro e força de trabalho para dividir os esforços comigo. E daí a gente contraiu alguns empréstimos e foi o necessário para colocar a estrutura funcionando e gerar dinheiro, gerar receita. Então, foi uma alavancagem financeira que nós fizemos num momento que foi fundamental, crucial para a existência da clínica. E nós temos então um treinamento online que nós fazemos essa orientação e esse acompanhamento. E nosso conteúdo aqui no canal, aqui no nosso perfil, também tem muita coisa que ajuda a pessoa a fazer esse plano de forma mais consciente. Mas a expectativa, ela atrapalha muito a percepção do resultado, né? E é a mesma coisa quando você vai atender um paciente que tem uma expectativa irreal e ele julga que o seu tratamento não está sendo adequado porque simplesmente a expectativa dele era acima do normal. Então, expectativa é algo que precisa ser
controlado dentro da realidade. E quando se trata de dinheiro, a expectativa sempre deve ser conservadora, sempre pessimista. Quando você faz um planejamento desse, a sua expectativa de retorno deve ser sempre pessimista. Porque, ou seja, se tudo der certo, que retorno eu vou ter? Esse aqui. Depois você pula o pior cenário. Se tudo der errado, que retorno eu vou ter? Esse aqui. Então, de antemão, nós sabemos que nenhum dos dois vai acontecer. Não vai dar tudo certo e nem vai dar tudo errado. Algo aqui no meio vai acontecer. Mas como você está preparado para o melhor, para o pior, você já sabe o que fazer em cada um desses extremos. Você sabe que providências tomar e para que lado caminhar dentro da realidade que acontecer com você aqui. O planejamento precisa ser feito dentro desse embasamento, né? Bom, o maior erro, o erro mais comum que as pessoas fazem nessa área é contrair dívida de forma desordenada, né? Misturar gastos pessoais com profissionais. A pessoa começa a usar dinheiro pessoal para pagar gastos profissionais e vice-versa. Recebeu o pagamento lá do atendimento e começa a quitar contas pessoais e mistura as coisas e depois ele não sabe se aquela atividade está gerando lucro ou não. Teve muita decepção com isso. Teve uma sócia, infelizmente, que saiu porque a expectativa dela era fora da curva. Sociedade é algo delicado. Um dia eu vou fazer ainda um conteúdo a respeito de sociedade, porque o impacto financeiro de uma parceria, uma sociedade é muito grande. Sócio é aquela pessoa que está alinhado com você para os objetivos profissionais, né? Então as expectativas têm que estar alinhadas também. E eu nem aconselho que exista uma amizade entre os sócios, porque quando você se associa a alguém para o trabalho, vocês precisam ter a liberdade de conversar um com o outro de maneira fria, sem muita emoção, sem muito envolvimento pessoal, né? Mas o alinhamento das expectativas é muito importante. Bem, e então a gente estava comentando que é muito comum a pessoa misturar o dinheiro pessoal com o profissional, começar a entrar em linhas de crédito mais acessíveis, mais fáceis, que normalmente são as mais caras. Cheque especial, limite de cartão de crédito. E esse é um dos erros mais comuns que as pessoas, os profissionais de saúde enfrentam quando precisam de um aporte financeiro. E a forma correta, o jeito certo é planejar mesmo, planejar com critério, entender qual que é a fonte de financiamento que se vai buscar esse aporte, quanto de dinheiro que se precisa. Porque se você pega dinheiro a menos, você não consegue fazer aquele projeto. Se você pega a mais, você está assumindo um juros desnecessário lá na frente. Então é importante estabelecer e mensurar corretamente o volume de dinheiro que vai ser preciso, entender qual a fonte de financiamento, quais os juros vão estar associados e planejar o pagamento dessa dívida no futuro, né? Agora, atenção, qual é a destinação que você vai dar para esse dinheiro? Porque nós estamos falando aqui da atividade profissional, ou seja, o dinheiro é para gerar riqueza, é para trazer mais receita, para trazer dinheiro. Deu uma pausa aqui por causa da internet, acho que voltou. Então, a destinação do dinheiro é muito importante, porque nós estamos falando da atividade profissional, do profissional de saúde. Então, você não vai pegar dinheiro emprestado para consumo. Você precisa pegar para investir na geração de receita, na produção de mais serviços, de venda de mais consultas, atendimento de mais pacientes. Pode ser um curso que você vai fazer, né? Pode ser equipamentos que você vai comprar para poder
ter condições de fazer determinados atendimentos, pode ser para promover a sua atividade, você está precisando de um site novo, ou você quer entrar numa sociedade, você quer ter acesso a um hospital em que os atendimentos são feitos por um determinado grupo que se associa, que divide os gastos relacionados à atividade e você precisa de dinheiro para fazer isso. Ou seja, você está usando o dinheiro daquele empréstimo para produzir riqueza, para gerar dinheiro, para gerar receita. Aí é importante você calcular o custo-benefício disso. Como o exemplo que a gente deu aqui agora há pouco da motocicleta, o benefício da aplicação precisa ser maior que o custo daquele capital, o custo de oportunidade do dinheiro que você investir e de todos os gastos que você vai ter associados àquela atividade. Se você, por exemplo, vai ampliar o seu consultório, você precisa ver que aquilo ali muitas vezes vai gerar novos gastos, novos custos. Né? Ao contrário de quando você faz um empréstimo pessoal. Então, você não está pensando na sua atividade produtiva, na sua atividade profissional. Você quer consumir, antecipar o consumo de alguma coisa. Então, você quer fazer uma viagem, tem um show de uma banda que você gosta, não é na sua cidade, você precisa viajar para assistir aquele show e tem que ser naquela data. Você vai ter dinheiro, se você fosse juntando dinheiro, você teria dinheiro só 6 meses depois, mas não vai ter show 6 meses depois. Então você precisa antecipar o consumo. Aí você contrai a dívida para um consumo. Aquele dinheiro vai ser gasto e você vai ter que se virar para pagar o dinheiro emprestado e mais o custo daquele empréstimo. Isso é um empréstimo da sua atividade pessoal e não profissional. Então, não se faz empréstimo profissional para consumo, porque a atividade pessoal, a atividade profissional tem que ser eficiente. Ela não pode ter luxo, ela não foi feita para te dar conforto. E avaliar, então, as fontes de financiamento. Onde que você pode conseguir dinheiro? Onde que você pode conseguir recursos para colocar na sua atividade profissional, na sua atividade produtiva? Esses recursos, muitas vezes são dinheiro, outras vezes eles vêm de outras maneiras. Você, como o exemplo que eu dei, você pode se associar a alguém que pode trazer força de trabalho. Então, a soma dos esforços dos dois sócios vão produzir mais receita ali para ambos e é um recurso que veio para você, não veio de forma de papel moeda, mas veio na maneira sob forma de atividade de trabalho. Você pode se associar a uma outra pessoa que vai entrar com equipamentos, com recursos, alguém que tem um consultório que está parcialmente ocioso, e você se associa a essa pessoa, divide os gastos ali. Isso é uma fonte de financiamento da sua atividade. Porque se você não tivesse nessa parceria fictícia, você teria que gastar dinheiro para alugar um espaço, ou para comprar, ou para montar um espaço assim. Então, isso também é entrada de capital de terceiros para a sua atividade produtiva. Outra fonte de recursos são amigos, familiares, são as pessoas mais próximas que normalmente investem na gente, que acreditam na nossa capacidade de trabalho, de produção de riqueza, e eles vão precisar ser remunerados mais que o custo do capital deles. Então, se eles deixassem o dinheiro aplicado lá, eles teriam um certo retorno e eles agora estão abrindo mão disso para investir na sua atividade profissional. E você vai precisar, então, remunerá-los acima disso. E as instituições financeiras tradicionais, que têm linhas de crédito disponíveis aí para os profissionais, muitas vezes em atividades específicas. Existem também os créditos pré-aprovados.
O empréstimo consignado é o exemplo mais fácil, mais comum. Normalmente o aposentado já tem uma entrada de receita garantida, que é a aposentadoria dele, e muitas instituições financeiras utilizam esse dinheiro como uma garantia prévia e já tem uma linha de crédito pré-aprovado para esse caso. Normalmente são taxas muito baixas, porque o risco é muito baixo, né? E são fontes de financiamento que costumam estar disponíveis por aí. O governo normalmente também solta de tempos em tempos linhas de crédito especiais por meio do Sebrae ou de bancos oficiais, bancos de desenvolvimento. Muitos têm dinheiro disponível para microempresários, para profissionais de atividades individuais. Para encerrar, eu quero deixar uma dica prática aqui agora para que você comece a estabelecer um planejamento mais responsável a respeito de endividamento para a sua atividade profissional, que é muito importante se for bem feito. Identifique dentro da sua área de atuação, dentro da sua atividade profissional, em que área que você pode crescer, em que área que você pode gerar mais recurso, mais venda dos seus serviços e estime ou calcule, mais que estimar, calcule o valor necessário para colocar isso em prática. A partir daí, comece a ver quais são as fontes de financiamento que você tem acesso e para você começar a entender qual o custo do dinheiro na situação atual e começar a vislumbrar um plano para alavancar a sua atividade profissional. Tudo começa com essa análise inicial de o que eu vou fazer com o dinheiro, quanto dinheiro eu preciso e onde eu posso buscar esse dinheiro.